Imagina você acordar numa manhã comum, abrir o celular e ver uma notícia que faz todo mundo na indústria de transporte largar o café e ficar de boca aberta. Não foi um acidente. Não foi uma crise. Foi algo muito mais poderoso do que isso. A Tesla acabou de anunciar atualizações no semi que ninguém esperava, e em menos de 48 horas, o estoque inteiro sumiu. Esgotado. 0 unidades disponíveis. Uma fila de espera que já passa de 2 anos. Isso nunca tinha acontecido antes com um caminhão elétrico. Pensa bem, estamos falando de caminhões. Não de um iPhone novo. Não de um sneaker exclusivo. Caminhões pesados, de trabalho, que carregam toneladas de mercadoria pelas estradas. E mesmo assim, as maiores empresas de logística do mundo entraram numa corrida desesperada para garantir suas unidades antes que fosse tarde demais. Mas por quê? O que mudou de verdade? É exatamente isso que você vai descobrir aqui. E pode ter certeza, quando você terminar de assistir esse vídeo, você nunca mais vai olhar para um caminhão na estrada do mesmo jeito. A história do Tesla Semi não começou agora. Ela vem sendo construída há anos, peça por peça, atualização por atualização. Mas foi nesse momento, com essas novas melhorias, que tudo mudou de patamar. A Tesla não lançou só um produto novo. Ela lançou uma bomba dentro de uma indústria que estava dormindo. E o mais impressionante, as empresas que já tinham apostado no Tesla Semi estão colhendo resultados tão absurdos que estão voltando para comprar mais. Muito mais. A PepsiCo, por exemplo, já relatou uma economia que deixou os próprios executivos surpresos. A Frito-Lay está expandindo sua frota. E isso é só o começo. Mas aqui vai uma pergunta para você. Você acredita que os caminhões elétricos vão realmente substituir os a diesel nos próximos anos? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Porque a resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. E os dados que vou te mostrar ao longo desse vídeo vão te fazer pensar 2 vezes antes de responder. Fica comigo. A história está só começando, e a melhor parte ainda está por vir. Certo. Agora vamos ao que interessa de verdade. Quando a Tesla lançou o Semi pela primeira vez, em 2022, o mundo ficou impressionado. Mas também cético. Tudo bem, é bonito, é elétrico, mas será que aguenta o tranco de uma operação real? Essa era a dúvida de todo mundo. E a Tesla ouviu. Ouviu cada crítica, cada reclamação, cada limitação que os motoristas e as empresas apontaram. E então, silenciosamente, foi trabalhar. O resultado: uma versão do Tesla Semi que parece ter saído diretamente do futuro. A primeira grande atualização é a que mais impressiona: a autonomia. O modelo original já prometia 800 km com uma única carga. Mas na prática, com carga máxima e condições reais de estrada, esse número caía. A nova versão resolve isso de frente. Com melhorias no sistema de gerenciamento de bateria e novos módulos de células desenvolvidos internamente pela Tesla, o Semi agora consegue manter uma autonomia consistente mesmo carregado até o limite. Isso não é marketing. É física aplicada de forma inteligente. Mas a autonomia sozinha não vence uma indústria. O que realmente virou o jogo foi a velocidade de recarga. A Tesla construiu uma rede de mega chargers, carregadores gigantes feitos exclusivamente para o Semi. E as atualizações recentes aumentaram a velocidade de carregamento de forma dramática. Em menos de 30 minutos de parada, o caminhão recupera energia suficiente para rodar mais 400 km. Pensa na lógica disso. O motorista para descansar, toma um café, e o caminhão já está pronto para continuar. O tempo perdido virou quase 0. Agora vem a parte que poucos estão falando. A Tesla também atualizou o sistema de software do Semi com novas funcionalidades de assistência ao motorista. Estamos falando de um nível de tecnologia que os caminhões convencionais simplesmente não têm. O sistema agora inclui detecção avançada de fadiga, assistência de faixa com correção automática em curvas e um painel completamente redesenhado com telas que centralizam todas as informações de forma clara e intuitiva. É quase como dirigir um smartphone de 40 toneladas. E tem mais uma coisa que a maioria das pessoas ignora: a durabilidade. A Tesla redesenhou componentes estruturais do Semi para reduzir o desgaste em longas viagens. O sistema de frenagem regenerativa,
que converte energia do freio de volta em carga para a bateria, foi aprimorado para suportar muito mais ciclos sem perda de eficiência. Na prática, isso significa menos manutenção, menos paradas inesperadas e muito menos dor de cabeça para as frotas. Quando você soma tudo isso, autonomia real, recarga ultra rápida, tecnologia de assistência avançada e maior durabilidade, você não tem mais só um caminhão elétrico. Você tem uma máquina que desafia tudo que o mercado conhecia até agora. E as empresas perceberam isso rápido. Rápido demais. Agora você já sabe o que mudou. Mas ainda falta responder a pergunta que todo mundo está fazendo. Como um caminhão esgota igual a um produto de luxo? A resposta é mais simples do que parece. E mais assustadora. Quando as primeiras unidades atualizadas do Tesla Semi começaram a circular nas estradas americanas, algo aconteceu que a Tesla provavelmente não esperava tão rápido. Os dados de operação real começaram a vazar. Não de forma negativa, de forma absurdamente positiva. Empresas que já tinham o Semi na frota começaram a compartilhar números internos com parceiros, fornecedores e concorrentes. E esses números eram bons demais para ignorar. A PepsiCo foi uma das primeiras a falar abertamente. A empresa recebeu suas primeiras unidades do Tesla Semi ainda em 2022 e desde então vem expandindo o uso na distribuição de produtos pela Califórnia. Os relatórios internos mostraram uma redução de custo operacional por quilômetro rodado que chegou a ser 40% menor do que os caminhões a diesel equivalentes. 40%. Isso não é uma pequena economia. Para uma empresa que movimenta milhares de caminhões, isso é uma transformação financeira completa. Quando esse número começou a circular no setor, foi como acender uma faísca num barril de pólvora. De repente, empresas que estavam esperando para ver entraram em pânico. Porque esperar agora significava perder competitividade. Se o seu concorrente está gastando 40% menos para entregar o mesmo produto, quanto tempo você tem antes de começar a perder contratos? A resposta: pouco tempo. E todo mundo sabia disso. A Walmart entrou na fila. A Amazon confirmou pedidos. A Werner Enterprises, uma das maiores transportadoras dos Estados Unidos, acelerou suas encomendas. A DHL anunciou expansão da frota elétrica com foco no Tesla Semi. E não para por aí. Pequenas e médias empresas de logística, que antes achavam que o Tesla Semi era coisa de empresa grande, começaram a fazer as contas e perceberam que o retorno sobre o investimento chegava muito mais rápido do que imaginavam. E aqui está o detalhe que poucas pessoas estão percebendo. A Tesla não aumentou a produção na mesma velocidade que a demanda cresceu. Isso foi uma escolha estratégica. A Gigafactory Nevada, onde o Semi é produzido, está expandindo sua capacidade, mas esse processo leva tempo. Enquanto a fábrica não atinge volume total, a oferta continua limitada. E com demanda explodindo e oferta controlada, o resultado é matemático. Estoque zero e fila de espera crescendo todo dia. Tem empresas esperando na fila há mais de 2 anos. 2 anos pagando pedágio emocional enquanto veem os concorrentes economizando milhões. E sabe o que é mais irônico? Algumas dessas empresas que estão na fila continuam operando frotas a diesel enquanto esperam. Ou seja, estão pagando mais caro para fazer o mesmo trabalho, sabendo que tem uma solução melhor esperando por elas. Isso mostra o quanto o mercado acredita no Tesla Semi o suficiente para esperar. Mas esperar tem um preço. E esse preço está ficando mais alto a cada mês que passa. Se você quer continuar acompanhando essa revolução no mundo da tecnologia e dos transportes, se inscreve no canal agora. Toda semana tem conteúdo novo sobre as tecnologias que estão mudando o mundo antes que a maioria das pessoas perceba. Aperta o botão e ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai ser tão impactante quanto esse. Até agora falamos de empresas, de números, de tecnologia. Mas tem uma parte dessa história que quase ninguém está contando direito. E ela é a mais importante de todas. O que acontece com as pessoas? Vamos ser honestos aqui. Quando uma tecnologia nova chega com força total numa indústria, sempre tem 2 lados. Tem o lado brilhante, cheio de eficiência e economia. E tem o lado humano, que é mais complicado, mais pesado e muito mais real para quem vive daquele trabalho. O transporte de cargas no Brasil e nos Estados Unidos emprega milhões de pessoas. São motoristas que passam semanas longe de casa.
São mecânicos que conhecem cada parafuso de um motor a diesel. São postos de combustível que dependem do movimento das rodovias. São oficinas, borracheiros, frentistas. Uma cadeia inteira de vida que gira em torno do caminhão tradicional. E agora essa cadeia está sendo sacudida. Vamos começar pelo motorista. E aqui a história é mais positiva do que parece à primeira vista. O Tesla Semi não é um caminhão autônomo. Ele ainda precisa de um motorista humano. Mas a experiência de dirigir mudou completamente. Os motoristas que já usaram o Semi descrevem a sensação como transformadora. O barulho do motor diesel que vibra o corpo inteiro durante horas? Sumiu. A fadiga extrema causada pelo ruído constante e pelas vibrações? Drasticamente reduzida. O painel intuitivo, o sistema de assistência e a direção mais suave deixam o trabalho menos exaustivo. Um motorista da Frito-Lay que opera o Tesla Semi na Califórnia disse em entrevista que chega no fim do turno menos cansado do que quando dirigia o caminhão a diesel. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas para quem dirige 12 horas por dia, é uma diferença enorme na qualidade de vida. Agora o outro lado. Os mecânicos especializados em motores a diesel estão vendo uma mudança que os preocupa. O Tesla Semi tem muito menos peças móveis do que um caminhão convencional. Menos peças móveis significa menos manutenção mecânica. Menos manutenção mecânica significa menos trabalho para quem vive disso. A transição não vai acontecer da noite para o dia, mas ela está acontecendo. E quem não se preparar vai sentir um impacto. E aí vem a parte que te afeta diretamente. Mesmo que você nunca dirija um caminhão na vida, tudo que você compra chegou até você dentro de um caminhão. A comida no supermercado. O pacote que o delivery trouxe. O combustível no posto. Tudo. Quando o custo de transporte cai de forma significativa, essa economia começa a se mover pela cadeia. Em teoria, produtos ficam mais baratos de transportar. E quando a competição no setor aumenta, parte dessa economia chega até o preço final para o consumidor. Não vai acontecer amanhã, mas vai acontecer. E aqui eu quero pausar por um segundo e te fazer uma pergunta real. Você conhece alguém que trabalha com transporte? Um familiar, um amigo, um vizinho que é motorista ou mecânico? Porque essa revolução vai chegar até eles também. Marca essa pessoa nos comentários. Compartilha esse vídeo com ela. Porque entender o que está vindo pela frente é a melhor forma de se preparar para o futuro, seja ele assustador ou empolgante. A verdade é que toda grande mudança tecnológica cria vencedores e perdedores. O que decide de qual lado você fica é simples: informação. Quem entende o que está acontecendo tem tempo de se adaptar. Quem ignora, acorda tarde demais. E falando em números que mudam tudo, a próxima sessão vai te mostrar a matemática por trás dessa revolução. Os valores são tão absurdos que alguns executivos do setor ainda estão tentando acreditar que são reais. Tudo bem. Chegou a hora da matemática. Mas calma, não vai ser chato. Porque esses números são do tipo que fazem você parar, piscar os olhos e reler, de novo só para confirmar que leu certo. Vamos começar do começo. Um caminhão a diesel de longa distância, do tipo que roda nas rodovias americanas e brasileiras, consome em média entre 35 e 40 litros de diesel a cada 100 km rodados. Com o preço atual do diesel, isso representa um custo de combustível que pode chegar a $1,80 por milha rodada nos Estados Unidos. Parece abstrato? Então, vamos traduzir isso em dinheiro real. Uma frota de 100 caminhões rodando 160 mil quilômetros por ano cada uma gasta, só em combustível, algo em torno de 25 a 30 milhões de dólares anuais. Isso antes de contar manutenção, troca de óleo, filtros, peças e todas as surpresas mecânicas que um motor a diesel reserva ao longo do tempo. Agora entra o Tesla Semi nessa conta. O custo de energia elétrica para rodar o Semi nas mesmas condições cai para aproximadamente $0,25 por milha. Você leu certo. De 1,80 para 0,25. Isso é uma redução de quase 85% no custo de energia. Mesmo considerando que a eletricidade industrial tem um preço diferente do residencial, os números continuam sendo absurdamente favoráveis ao elétrico. Mas espera, tem mais. A manutenção de um caminhão a diesel custa, em média, entre 15 e 20 mil dólares por ano por veículo. Troca de óleo, filtros, correias,
problemas no motor, revisões obrigatórias, tudo isso some ou diminui radicalmente com o Tesla Semi. Como o motor elétrico tem muito menos peças móveis, a estimativa de manutenção anual do Semi fica entre $3 e $5 mil por veículo. Uma diferença de mais de $10 mil por caminhão, por ano. Agora multiplica isso por uma frota inteira. Os números ficam vertiginosos. Uma empresa com 500 caminhões que migra completamente para o Tesla Semi pode economizar, só em manutenção, mais de $5 milhões por ano. Somando com a economia em combustível, estamos falando de uma transformação financeira que rivaliza com qualquer outra decisão estratégica que uma empresa de logística poderia tomar. E o preço do próprio caminhão? Esse é o ponto onde muita gente trava. O Tesla Semi custa em torno de $150 mil na versão de maior autonomia. Um caminhão a diesel de longa distância de qualidade equivalente custa entre $120 e $180 mil. Ou seja, o preço de entrada não é tão diferente assim. E quando você coloca na balança toda a economia operacional ao longo de 5 a 10 anos de uso, o Tesla Semi se paga e ainda gera lucro adicional comparado ao diesel. Os analistas do setor chamam isso de TCO, Total Cost of Ownership, ou custo total de propriedade. E no TCO, o Tesla Semi vence de forma clara e consistente. Mas tem um número que poucos estão falando. E ele é o mais revelador de todos. A Tesla garantiu para o Tesla Semi uma vida útil mínima de 1,6 milhão de quilômetros sem degradação significativa da bateria. Isso é mais do que a maioria dos caminhões a diesel consegue rodar antes de precisar de uma reforma geral do motor. Em outras palavras, o Semi não só é mais barato de operar, ele também dura mais. E o diesel? Onde fica nessa equação? A verdade dura é que o diesel está perdendo terreno em todos os fronts ao mesmo tempo. O preço do petróleo continua volátil e imprevisível. As regulamentações ambientais estão ficando mais rígidas em todo o mundo. A Europa já anunciou que vai proibir a venda de caminhões a diesel novos até 2040. Os Estados Unidos estão caminhando na mesma direção. E o Brasil, que tem uma das maiores frotas de caminhões do mundo, vai precisar tomar uma decisão sobre esse futuro mais cedo do que imagina. O diesel não vai desaparecer da noite para o dia. Mas os números mostram claramente que ele está com os dias contados nas operações de longa distância. E o Tesla Semi está na linha de frente dessa substituição. Quando você junta tudo isso, economia em combustível, redução de manutenção, durabilidade superior e pressão regulatória crescente, você não tem mais uma questão de preferência. Você tem uma questão de sobrevivência empresarial. As empresas que entenderam isso primeiro estão na fila. As que ainda estão hesitando estão perdendo dinheiro a cada dia que passa. E agora que você já entende os números, chegou a hora de olhar para frente. Para o que vem depois. Porque a Tesla não está parada. Longe disso. O que está sendo planejado agora vai fazer o atual Tesla Semi parecer apenas o começo de algo muito maior. Você chegou até aqui. E isso significa que você já sabe mais sobre o Tesla Semi do que 99% das pessoas por aí. Mas agora vem a parte que vai realmente te surpreender. Porque tudo que você viu até agora, as atualizações, os números, a corrida das empresas, é só o capítulo 1 de uma história muito maior. E o capítulo 2 já está sendo escrito. Silenciosamente. Nos laboratórios da Tesla, nas rodovias americanas e nos planos de empresas que estão apostando tudo no futuro elétrico do transporte. Então o que vem por aí? Vamos começar com o que a Tesla já confirmou. A expansão da rede de megachargers está sendo acelerada em ritmo acelerado. Hoje, os pontos de recarga exclusivos para o Semi ainda são limitados principalmente às rotas da costa oeste dos Estados Unidos. Mas o plano da Tesla é cobrir as principais rodovias do país inteiro até 2026. Isso resolve um dos últimos argumentos que os céticos ainda usam contra o Semi, a infraestrutura de recarga. Quando essa rede estiver completa, a objeção vai simplesmente desaparecer. Mas o que realmente está guardado para o futuro é algo muito mais ambicioso. Fontes próximas ao desenvolvimento interno da Tesla indicam que a empresa está trabalhando numa segunda geração do Semi com capacidade de autonomia ainda maior. Estamos falando de um caminhão que pode chegar perto de 1.000 km com uma única carga, mesmo com carga máxima.
Se isso se confirmar, o Tesla Semi de segunda geração vai eliminar praticamente qualquer diferença prática que ainda existe entre ele e o diesel em rotas de longa distância. E tem algo ainda mais revolucionário no horizonte. A Tesla está desenvolvendo ativamente tecnologia de direção autônoma para veículos pesados. O Full Self-Driving, sistema de direção autônoma da Tesla, já está sendo testado em carros de passeio há anos. A adaptação para caminhões é complexa, mas está em andamento. Imagine um futuro, não muito distante, onde frotas de Tesla semi-rodam 24 horas por dia, sem pausas obrigatórias de descanso, gerenciadas remotamente por operadores humanos. A produtividade de uma frota assim seria incomparável com qualquer coisa que existe hoje. Isso não é ficção científica. É uma direção tecnológica clara e documentada. Mas a Tesla não está sozinha nessa corrida. E isso é importante entender. Empresas como Daimler, Volvo e Nikola estão desenvolvendo suas próprias versões de caminhões elétricos de longa distância. A concorrência está esquentando. E quando grandes players competem de frente, quem ganha é o consumidor, e no caso do transporte de cargas, quem ganha é toda a cadeia logística. Mas aqui está o diferencial que a Tesla tem e que os concorrentes ainda não conseguiram replicar: o ecossistema completo. A Tesla não fabrica só o caminhão. Ela controla a bateria, o software, a rede de recarga e a tecnologia de assistência. Isso significa que quando ela faz uma atualização, ela atualiza tudo ao mesmo tempo, de forma integrada. Os concorrentes precisam depender de fornecedores externos para cada uma dessas partes. E isso cria atrasos, incompatibilidades e custos que a Tesla simplesmente não tem. É o mesmo modelo que funcionou com os carros elétricos. E está funcionando de novo com os caminhões. Agora, o cenário global. A Europa está liderando a transição com regulamentações agressivas. A China está investindo bilhões em infraestrutura de recarga para veículos pesados. Os Estados Unidos estão oferecendo incentivos fiscais bilionários para empresas que adotam frotas elétricas. E o Brasil? O Brasil tem uma oportunidade única aqui. Com uma das maiores matrizes de energia renovável do mundo, principalmente a hidroelétrica, o país poderia se tornar um dos mercados mais eficientes do mundo para caminhões elétricos. O custo de energia renovável combinado com a economia operacional do SEMI criaria uma vantagem competitiva enorme para o agronegócio e para a logística brasileira. A pergunta não é mais se o transporte elétrico vai dominar as estradas. A pergunta é quando. E a resposta está ficando mais curta a cada mês. O Tesla semi-esgotado não é um acidente de mercado. Não é hype passageiro. É o sinal mais claro que o mundo corporativo poderia dar de que a virada já aconteceu. As empresas mais inteligentes do planeta estão votando com o dinheiro delas. E elas estão votando no elétrico. A indústria do transporte passou mais de um século dominada pelo diesel. Esse século está chegando ao fim. E o Tesla Semi, com todas as suas atualizações, com seus números impressionantes e com o futuro que carrega no código do seu software, é o símbolo mais poderoso dessa virada. Você assistiu esse vídeo até o final. Isso já te coloca à frente da maioria. Você sabe o que está vindo. Você entende os números. Você conhece o impacto. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? E por falar em futuro, no próximo vídeo aqui do canal vamos revelar algo que vai te deixar ainda mais impressionado. Como a Tesla está planejando transformar não só os caminhões, mas toda a infraestrutura de energia das rodovias americanas e o que isso significa para o resto do mundo. É uma história que envolve energia solar, baterias gigantes e um plano que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Ativa o sininho para não perder. Porque esse é o tipo de conteúdo que você vai querer ter visto antes de todo mundo. Até lá!